Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre aquilo que eu considero ser o maior segredo dos milionários das últimas décadas. Este segredo é algo que quase todos vocês vão conseguir identificar-se, mas que a maior parte das pessoas simplesmente não consegue correlacionar de que forma este segredo está relacionado com prosperidade financeira. Eu devo, no entanto, alertar no início deste episódio que este será um episódio muito voltado para a parte espiritual, ao contrário daquilo que seria de esperar. Não está voltado para técnicas de dinheiro, não está voltado para técnicas de negócio, está voltado sim para aquilo que é uma expansão espiritual. E quem já leu o livro Sem Limites certamente irá compreender de uma forma muito simples aquilo que eu vou dizer, e todos os outros que ainda não leram o livro Sem Limites, eu convido primeiro a ler o livro para compreender melhor o conteúdo deste episódio. Pois bem, vamos lá. Eu, no livro Sem Limites, eu sou defensor de que existem à nossa volta dois tipos de consciência. Existe, portanto, a nossa própria consciência, que vamos excluir aqui neste caso, e existe aquilo que eu chamo de consciência global, que nada mais é do que uma consciência que une todas as mentes humanas, não é? Quase como se fosse uma internet que une os pensamentos de cada pessoa, não é? Ao redor do mundo. Por isso é muito simples nós, por exemplo, pensarmos numa pessoa e essa pessoa, passado alguns minutos, ligar para nós ou comunicar connosco, porque ela consegue, nós estamos todos conectados nessa consciência global, não é? E essa pessoa recebe o estímulo e depois tem uma ação, não é? Existe também aquilo que eu chamo de consciência divina. A consciência divina é uma consciência autónoma. Uns podem chamar universo, outros podem chamar Deus, outros podem chamar Allah, outros podem chamar de Buda. Não importa a sua crença religiosa ou espiritual. Interessa sim que existe de facto uma consciência divina, ou seja, que está ligada à parte da criação do mundo, não é? E essa consciência divina traz-nos muitas vezes surpresas agradáveis e é precisamente nela que eu quero incidir, ok? Um dos elementos mais importantes que eu falo no livro Sem Limites e que falo sempre em relação à aplicação da lei da atração tem a ver com a intuição, a nossa capacidade de nós conseguirmos escutar de forma correta a nossa intuição e depois de colocar em prática aquilo que a nossa intuição nos diz. Então a nossa intuição é como se fosse um canal de conexão, não só com a consciência global, que une todos os seres humanos, não é? Como também com a consciência divina, portanto essa tal força criadora. E um dos elementos mais importantes na parte da intuição chama-se criatividade. E é sobre criatividade especificamente que eu vou falar hoje, ok? Criatividade é aquilo que nós podemos chamar ou apelidar a tudo o que são processos que nós vamos criando, não é? Através da nossa imaginação e que podem ser soluções para problemas, podem ser ideias de negócio, podem ser ideias de vida. A criatividade pode-se exprimir de variedíssimas formas. E eu acredito que existem dois tipos de criatividade. Existe uma criatividade associada com a consciência global e existe uma criatividade voltada única e exclusivamente para a consciência divina, ok? E vamos tentar perceber aqui a diferença das duas e de que forma é que isto está relacionado com aquilo que eu chamo o segredo, o maior segredo dos milionários. A consciência global, portanto aquela que une todas as pessoas, permite-nos usufruir daquilo que é a experiência de outras pessoas, não é? Para de forma criativa, portanto para nós exercermos a criatividade através daquilo que muitas vezes são lições de vida que outras pessoas aprenderam, não necessariamente as nossas. Nós podemos fazer pesquisa de pessoas que já conseguiram chegar onde a gente quer, também chegar, de pessoas que já solucionaram um problema que nós temos neste momento, então nós vamos replicar essa solução, não é? E tentar aplicá-la na nossa vida. Isso chama-se ser criativo numa perspectiva de consciência global, ok? Numa consciência humana. Mas existe depois a outra consciência, a consciência divina. E a criatividade que surge na consciência divina é o que eu chamo de vamos dizer, um organismo energético autónomo. Ou seja, nós não temos influência na forma como as coisas chegam até nós. Vamos pensar nisto desta forma. Enquanto na consciência divina a criatividade se manifesta como algo pronto, ou seja, um produto já feito, vamos imaginar, por exemplo, um equipamento eletrónico. Ele já vem pronto a usar. É só ligar e começar a utilizar. Enquanto na consciência global, nós recebemos as peças do equipamento, vamos ter que montar as peças, portanto, criar esse dispositivo e só depois é que ele pode ser utilizado. Portanto, aqui nós temos estas duas diferenças. Na consciência global, aquilo que nós utilizamos para a criatividade é algo que nos permite expandir ou melhorar ou otimizar a nossa vida.
Por outro lado, a consciência divina e aquilo que é a criatividade exprimida através da consciência divina é algo que tem o poder de beneficiar ou de mudar o mundo. Ou seja, é algo que tem impacto na humanidade, na nossa evolução enquanto seres humanos. Ok? Uma coisa curiosa que todos os milionários, especialmente de primeira geração, estamos a falar de milionários que não herdaram nada de negócios familiares, do dinheiro, estamos a falar de pessoas que começaram com nada, não é? Sem qualquer tipo de património, e que depois, através de algo voltado para a criatividade, conseguiram expandir e entregar ao mundo algo que trouxe benefícios para a evolução do homem, não é? E depois isso começou a exprimir-se ou começou a manifestar-se em termos financeiros. Okay? Nós hoje temos imensos casos semelhantes. E todas essas pessoas, quando são entrevistadas, muitas vezes dizem que são mensageiros. E eu, durante algum tempo, eu pensei o que é que isto queria dizer. Quando os milionários de hoje em dia dizem que são mensageiros, especialmente quem tem um negócio que está a mudar o mundo, estamos a falar das redes sociais, estamos a falar dos equipamentos, dos dispositivos móveis, estamos a falar de algum tipo de produto ou serviço que beneficie todo o mundo, os painéis solares, a energia eólica, portanto energias renováveis, tudo o que tem surgido nos últimos anos na nossa sociedade, nada mais são do que elementos que foram originados através da criatividade, e vou já explicar qual das duas criatividades é que foi exercida, e que eles nada mais foram do que mensageiros dessa ideia que eles receberam, através da sua intuição, e colocaram em prática. Então, aquilo que eu chamo de criatividade autónoma, ou seja, uma criatividade que é um organismo que nós não podemos mexer, não é? E que vem até nós nos momentos mais inesperados, essa criatividade é uma criatividade ligada à consciência divina. Ou seja, é como se fosse uma inspiração divina, não é? De algo que é necessário acontecer na nossa vida e que esse organismo vai procurando o receptor certo para se manifestar. Ou seja, aqui não se trata de nós pensarmos para atrair uma realidade, trata-se sim de nós sermos o alvo, ou sermos o processo mecânico, vamos dizer assim, daquilo que está a ser a consciência divina. Ou seja, a consciência divina quer manifestar alguma coisa e nós somos receptores dessa mensagem através do processo criativo. Ok? Eu peço que pense comigo no seguinte. Certamente, algum momento da sua vida, você teve uma ideia qualquer. Uma ideia que você disse... isto poderia beneficiar as outras pessoas, poderia mudar o mundo, não é? E você esqueceu aquela ideia. Mas, curiosamente, passados alguns meses, ou às vezes até passadas algumas semanas, você vai para uma loja ou está a navegar na internet e vê aquilo exatamente que você pensou, aquilo que você imaginou, já materializado. Alguém que está a desenvolver um tipo de produto ou serviço diferente, na prateleira de um supermercado um produto que aparece um dispositivo eletrónico e tudo isso. Isso, inclusive, já foi falado muitas vezes em relação, por exemplo, aos drones, não é? Que muita gente pensava, era bacana poder ter uma filmagem aérea pilotada, não é? Remotamente. E aos poucos essa ideia foi evoluindo e muitas pessoas diziam aquilo que é o drone, hoje em dia, foi aquilo que eu já tinha pensado há anos atrás. E posso-vos confessar que na minha vida aconteceu isso inúmeras vezes. Ou seja, eu pensar em alguma coisa, eu ter uma ideia muito fixa, não relevar essa ideia, pensar apenas que foi um elemento criativo da minha mente, não é? E depois, passadas algumas semanas ou passados alguns meses, e muitas vezes até passado mais de um ano, eu vejo aquela ideia rigorosamente igual a como eu tinha imaginado, já materializada. E muitas vezes eu digo, se eu tivesse ido em frente com aquela minha ideia, eu hoje estava milionário. Então aqui nós começamos a ter essa conexão. E certamente você desse lado já teve uma ou mais ideias que você disse era muito produtivo para a humanidade nós termos uma coisa assim ou uma coisa assada, não é? E passado algum tempo você encontra essa coisa. Então eu acredito que nós, enquanto receptores neste mundo, nós temos dois papéis. Em primeiro lugar, nós desenvolvermos a nossa própria espiritualidade e nós, em termos global, em termos de sociedade, em termos de seres humanos, evoluirmos em conjunto. Então, aquilo que nós recebemos em termos de criatividade, as tais ideias já prontas, o tal produto já pronto a usar, não é? Nada mais é do que uma ideia que precisa de ser manifestada para a evolução do homem. E depois, cabe-nos a nós colocarmos em prática essa ideia ou então esquecermos. E quando nós esquecemos, essa mesma ideia, portanto, esse elemento criativo da consciência divina, vai procurar outro receptor para se poder manifestar. E todas as pessoas de sucesso nos últimos 40 ou 50 anos, todas elas dizem a mesma coisa. Eu fui um mensageiro. Eu recebi uma ideia, eu coloquei essa ideia em prática e foi aí que o meu negócio explodiu. Ou seja, que cresceu, que me tornei milionário.
Então, nós conseguimos aqui perceber algo comum. Sempre que nós recebemos alguma ideia, ou seja, uma ideia criativa que vem do nada, muitas vezes até não está alinhada com aquilo que a gente deseja, nós temos que perceber duas coisas. Em primeiro lugar, se aquilo faz sentido para nós de implementar na nossa vida, ou seja, se nós seremos os canalizadores ou os mensageiros corretos para aquela mensagem ou aquela ideia que precisa de se manifestar, ou então se devemos esquecer e deixá-la passar e deixar procurar outro receptor. Porque, muito garantidamente, tudo aquilo que existe vai tentar procurar o receptor, a pessoa certa para conseguir ver a luz do dia, ou seja, para conseguir manifestar-se, não é? E aí nós não temos qualquer tipo de interação. A nossa interação é apenas decidir se vamos em frente e se colocamos em prática aquela ideia ou se esquecemos. Então, aquilo que os milionários nos ensinam é que quando eles estão devidamente apaixonados por aquilo que é a sua missão de vida, por aquilo que eles querem fazer, provocar uma transformação no mundo, eles muitas vezes recebem essas tais ideias da consciência divina. Ou seja, uma ideia pronta, em que eles, se executarem de imediato, eles conseguem ter prosperidade financeira muito rapidamente. Ok? Isso aconteceu comigo em 2005, quando eu estava a escrever o livro Sem Limites, precisamente o livro Sem Limites. Eu posso-vos dizer que o livro Sem Limites foi um livro que me saiu totalmente de forma inesperada. Eu penso que até já contei esta história. Eu estava na altura a fazer um processo de revisão de um livro da Maria José. Portanto, a Maria José estava a escrever um livro na altura, um livro que acabou por não seguir em frente, e eu estava a fazer a revisão dos textos, ou seja, ela escreveu um capítulo, eu fazia a revisão e ia montando o livro, ok? Como eu faço com os meus próprios livros. E houve um capítulo que ela teve que alterar. Então, eu tive ali algum tempo em que tive, de alguma forma, flexibilidade em termos de horário e que me permitiu estar a refletir sobre a vida. E um impulso muito estranho veio até mim. Eu, como estava com portanto, um documento aberto no Word, no computador, portanto, no programa de produtividade da Microsoft, eu comecei a escrever. E posso-vos dizer que os primeiros 4 ou 5 capítulos Sem Limites saíram-me sem qualquer tipo de programação. Eu não fiz estrutura de capítulos, eu não pensei no que queria falar, eu apenas deixei fluir. Eu senti-me quase como um mensageiro, não é, de uma mensagem que precisava ser transmitida. Então, no Sem Limites, eu senti precisamente isso. E, obviamente, que foi o Sem Limites também que mudou a minha realidade financeira por completo. Então, o crescimento financeiro que eu tive na minha vida nos últimos anos foi muito originado a partir do Sem Limites. O Sem Limites é um livro que eu deixei fluir naturalmente as palavras. Eu tive uma ideia, essa ideia veio até mim, eu coloquei logo imediatamente em prática, eu estava alinhado com isso que queria. Na altura não estava previsto sequer ler um livro, escrever um livro, e as coisas começaram a fluir, naturalmente. Então aquilo que eu digo é, se nós podemos aprender alguma coisa sobre a história de vida dos grandes milionários nas últimas décadas, é que realmente eles receberam esse impulso criativo, portanto, essa tal criatividade já pronta e colocaram-na em prática. Porque tratava-se de ideias que precisavam de ser manifestadas e eles foram apenas os canalizadores ou os mensageiros dessa ideia. Entendem? Portanto, nós temos aqui, mais uma vez, dois tipos de criatividade. Aquela que nós precisamos desenvolver para dar solução aos nossos problemas, não é? Para nós evoluirmos em termos de sociedade, mas também em termos individual, portanto, para nós crescermos na nossa própria espiritualidade. E depois existe a tal criatividade que está associada à consciência divina, que é uma criatividade que nós não temos interação. A única coisa que nós temos é de decidir se colocamos em prática ou não. Então, se você tem alguma ideia, se você recebe alguma ideia que está alinhada com o seu propósito, ou seja, que está de acordo com aquilo que você quer fazer na vida, e você deixa escapar, ela provavelmente irá encontrar outro receptor, outro mensageiro, para se manifestar. Então cabe-lhe a si você decidir se deve ir em frente com aquela ideia ou não. Mas posso-vos garantir uma coisa, quase todos os milionários dizem a mesma coisa. Eles são mensageiros, ou seja, eles receberam um estímulo que estava, neste caso, alinhado com aquilo que eles queriam na vida e a única coisa que fizeram foi começar a executá-lo, começar a pô-lo em prática. E depois a própria intuição começou-lhes a dizer o que é que eles precisavam de fazer. Então, através do conteúdo do Livro Sem Limites, nós aprendemos a estar nessa sintonia. Então, sempre que uma ideia surge e que vem até nós e que esteja na mesma sintonia daquilo que a gente quer, nada mais é do que nós sermos ou assumirmos e vestirmos o papel de mensageiros daquilo que é uma ideia que precisa de ser executada pelo universo ou por Deus. Ok? Então, este é um tema que é bastante interessante. Eu tenho a certeza absoluta que você já teve uma situação dessas, em que pensou numa coisa e essa coisa aconteceu depois de você ter esquecido essa ideia, essa coisa veio a manifestar-se pelas mãos de outra pessoa. Então nós podemos aqui perceber que temos aqui um elemento fantástico de crescimento financeiro e de crescimento espiritual que nós podemos utilizar. Então sempre que você tiver uma ideia,
Você aponte tudo aquilo que você recebe como estímulo, seja um sonho, seja alguma coisa que acontece ao longo do dia e que lhe dá uma ideia, não é? Vá apontando cada uma dessas ideias e tente perceber quais dessas ideias estão alinhadas com aquilo que é o seu propósito de vida. Se elas estiverem alinhadas e se você tiver coragem para as executar, você será um mensageiro daquilo que é uma mensagem da consciência divina. E agora eu pergunto-lhe, alguma vez você recebeu uma ideia que você esqueceu e passado algum tempo você viu-a materializada? Ou por outro lado, você alguma vez recebeu uma ideia que executou de imediato e trouxe-lhe grandes ganhos financeiros? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o meu canal no YouTube, convido a fazê-lo hoje para receber atualizado a cada terça-feira os novos episódios. Lembro também que para receber as notificações precisa de ativar o símbolo, que é um sino, no meu canal, para que todas as terças-feiras seja avisado pelo YouTube sempre que eu publico um novo vídeo. Peço também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.